Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana recebe a doutora Juliana Alarcon Guilherme, médica ginecologista, para falar de um assunto muito interessante, que é a estética íntima feminina. Juliana, obrigado por atender ao convite do Med Saúde. Obrigada a você. Vamos começar a conversar e já iniciando o nosso papo com a pergunta: estética íntima é algo necessário ou é uma opção da mulher? Bom, na verdade, a estética íntima, depende da necessidade do paciente, né? A medicina regenerativa, ela começou buscando a melhora da funcionalidade da mulher. Então, a partir daí, a gente viu que havia a possibilidade de se estender para a parte estética também. Então, hoje, a gente vê como uma necessidade e pode ser feito também a parte estética. Tá. E quais são os procedimentos mais procurados nessa área de estética íntima feminina? No consultório hoje, na parte estética, a gente vê muito a parte de clareamento, né? A parte de flacidez, atrofia vaginal, que é uma das maiores queixas que a gente tem, que é a atrofia vaginal, incontinência urinária, que é quando você trata o rejuvenescimento da mulher, o rejuvenescimento dessa mucosa. Então, acho que é uma das áreas que a gente mais tem, mas a gente tem vários tipos de procedimento. Tem fios de PDO, bioestimulador, as cirurgias em si, que são as ninfoplastias. Existem também cirurgias mais complexas, como recolocação de clítoris, diminuição de capuz, né? Então tem uma gama de procedimentos grande aí. Os convênios cobrem esses procedimentos? A maioria não cobre, tá? Quando é uma necessidade comprovadamente funcional, a gente consegue fazer eles em local hospitalar. E aí, por exemplo, uma ninfoplastia, alguma coisa como incontinência urinária, cistocele, que são as quedas da bexiga, aí a gente consegue fazer em ambiente hospitalar e existe uma forma de reembolso ou algum profissional que faça pelo plano de saúde, mas hoje em dia é mais difícil você ter nessa área. Grosso modo, podemos dizer que não. Não, laser, clareamento, essas coisas é tudo considerado estético. Então, a gente faz em ambiente de consultório e é feito por particular mesmo. E esses procedimentos feitos em ambiente de consultório são feitos com que tipo de anestesia? A maioria é tudo local, né? Tudo hoje local. A gente usa local, Tá. Na verdade, um consultório que a gente está dizendo é uma clínica que obviamente está com estrutura para fazer procedimentos cirúrgicos, ainda que não grandes, mas que tem a segurança para fazer, né? Hoje a nossa clínica ela tem essa liberação para pequenos procedimentos cirúrgicos, que é a categoria 1, né, que a gente chama. Certo. Então você tem que avaliar esse paciente, saber se é uma paciente que não vai ter muito sangramento, não pode ser pacientes com comorbidades para fazer esse tipo de procedimento em ambiente de clínica, né, ambiente ambulatorial, que a gente fala. Tá. A gente já trabalha com esse tipo de procedimento muito no sistema público de saúde, né, que são os ambulatórios de pequenas cirurgias que a gente vê aí na Unicamp, USP, Unesp, as escolas, né? E aqui no Brasil está se difundindo mais também. A estética íntima feminina pode ser considerada uma especialidade? Como é que você faz para manter a sua atualização nesse tema? Tem curso pra caramba, viu? Tem bastante curso. Tem muito curso. Na verdade, a minha formação começou, eu sou ginecologista e obstetra com título de especialista, fiz residência médica, tudo certinho. Depois eu fui fazer pós-graduação em nutrologia. Certo. Para entender um pouco mais sobre essa parte nutricional, funcional da mulher. E aí eu fui fazer os cursos de cirurgia ginecológica. Então eu comecei, na verdade, pelo mais chatinho, né, que são as cirurgias.
Eu comecei pela cirurgia e aí que eu abri para estética íntima mesmo, que são os procedimentos de microagulhamento, clareamento, fios de PDO, bioestimuladores, né, que é a parte mais estética do negócio. Mas eu comecei fazendo os cursos cirúrgicos mesmo, curso com CO2, curso com radiofrequência, e ainda não paro de fazer, março agora eu vou fazer mais um. Eu acho que deve ser uma especialidade que está em franco desenvolvimento, né? Franco desenvolvimento, exatamente. E quando que o médico deve indicar esses procedimentos, Juliana? Eu acho que depende muito da queixa do paciente, né? Se eu vou examinar uma paciente, eu vejo que tem uma necessidade de algum procedimento, mesmo trabalhando com isso, eu não falo. Eu acho que tem que partir do paciente querer fazer alguma coisa ou não e estar satisfeito com a sua região íntima ou não. Então, acho que você não pode impor nada. Com exceções dos casos de atrofia vaginal extrema, incontinência urinária, que eu falo, eu explico, eu indico e falo, olha, existe uma solução para isso, né? Você não precisa viver dessa forma, né? Que são casos funcionais. Aí sim eu acho que tem que ter indicação e acho que todo médico tem que estar ciente e conhecer isso, por mais que ele não queira trabalhar com esse tipo de técnica, porque são aparelhagens, são aparelhos caros, se você não consegue comprar você tem que fazer locação, é uma burocracia, dá um pouquinho de trabalho, né? E tem gente que não quer fazer, o pessoal aí mais velho às vezes não quer mexer com esse tipo de coisa, mas é importante saber indicar. Falar para o paciente, procura, faz o procedimento, vai ser legal para você, depois você volta para a clínica dele para dar continuidade na rotina ginecológica com esse médico. Uma outra pergunta que deve estar surgindo para o público que está nos assistindo agora, existe uma idade para a mulher começar a fazer esses procedimentos? Não existe. Tá. Todo mundo pode fazer. Tem que ser maior de idade, né? Só isso, tem que ser maior de idade. Mas, na verdade, tem bastante procura, tanto de adolescentes com hipertrofia de ninfas, que é o que a gente vê bastante, que é quando os pequenos lábios são bem maiores, isso porque ele começa a crescer nessa fase da puberdade, né? E vai estabilizar aí depois de uns 2, 3 anos da menarca da menina, né? E isso daí incomoda. Aí a mãe vai tomar banho, um dia vê que tá estranho, leva a criança. Eu já fiz ninfoplastia de adolescente, né? Que não tinha como, você precisava corrigir aquilo, até por uma questão social da adolescente, então você precisa corrigir. E existe a senhora de 60, 70 anos que faz procedimento por atrofia vaginal, por cistocele. Hoje em dia uma coisa que a gente está fazendo bastante, ainda não tem comprovação científica, mas a gente usa muito ultrassom microfocado via vaginal, que diminui as cistoceles, melhora a atrofia vaginal e evita uma cirurgia. Então, pacientes que estão acamadas, que você não vai colocar numa mesa cirúrgica em hipótese alguma, até pelo risco cirúrgico, você melhora a condição dela até numa fralda para trocar, diminui as incontinências urinárias, diminui as infecções de repetição dessa paciente. Então, é um ganho absurdo. Então, assim, eu vou desde a adolescência até o paciente acamado, entendeu? Então, é um espectro muito grande, né? E você já teve algum pedido esdrúxulo, assim, que você fala, é que a pessoa vem no consultório e faz um pedido desse? Ai, meu Deus. Ele tá me colocando numa situação complicada. Não, agora. Você não precisa, você pode contar só o milagre e não conta o nome da santa. Não, nunca, jamais. O meu marido fala assim, gente, ela não fala nada, ela entra quieta e sai calada de casa. Eu falei, gente, minha vida é um livro fechado. É um livro fechado. Eu pergunto, mas você deve, evidentemente, tratando com uma coisa tão íntima, e é claro que esse conceito de estética é um conceito muito amplo, né? Às vezes o que é bonito para um... Exato, é o que você acabou de perguntar. Quando que indica, né? Porque tem coisa que às vezes a paciente chega, você olha, tá tudo perfeito, simétrico, dá vontade de pegar aquela vulva e colocar de modelo pra paciente ver, tá vendo? É assim que tem que ser bonitinho. Ela fala assim, ai doutora, tô tão insatisfeita. Eu falo, meu santo pai, e agora?
Então, assim, às vezes o paciente ele precisa de um tratamento também psicológico, de um acolhimento. Sim. E não de um tratamento estético. É aí que está o diferencial, você tem que saber. Então, assim, quando a paciente vai na clínica, a gente fala assim, vamos fazer todo um acompanhamento ginecológico com você? Tá tudo bem com você? Como é que tá o relacionamento? Tá legal? Não tá? Como é que foi teu parto? Né? Que às vezes ela tem uma bronca ali com a região íntima porque ela teve um parto violento, não gostou que foi parto normal. A situação da episiotomia acaba criando uma cicatriz que depois se acaba tendo que mexer? Depende de quem fez, depende de como foi feita, em que circunstância foi feita, né? Eu já fui muito obstetra, hoje eu sou mais ginecologista do que obstetra. Você imagina, eu sou cirurgião cardíaco, mas eu já fiz parto. Então, pois é. Acho que um monte de gente já fez parto. Então, assim, a gente se pergunta exatamente isso. Se a episiotomia que é feita naquela situação do parto... Eu explico dessa forma para minha paciente. Você fazer uma episiotomia com indicação bem feita é melhor do que você não fazer e tiver uma laceração em qualquer lugar. Tá. Para eu conseguir arrumar isso depois é muito mais difícil do que a epísio bem feita, que eu não vou precisar mexer. Tá. Entendo. Agora, é lógico, você fez uma epísio, você tem que saber fechar esses planos. Claro. Você tem que saber fechar a musculatura corretamente, aproximar esse tecido corretamente. O ideal é acompanhar esse pós-operatório, porque se ela tiver uma deiscência, que é quando a cicatriz abre, e deixar fechar por segunda intenção, é óbvio que ela vai ficar com esse assoalho pélvico comprometido. Sim. Né? Então, assim, existe episiotomia muito bem feita? Existe. E existe os partos que nascem, às vezes, no carro de bombeiro, que não dá tempo, né? Não tem jeito, gente, acontece. Sim. Aí a gente vai lá com laser e dá uma... Quer dizer, o laser acaba sendo o seu grande parceiro nessas situações. Também, o laser tanto o laser quanto a radiofrequência microativa. Eu uso os dois para cirurgia. Tá. Né? Eu gosto, que o laser, a turma só imagina o laser como aquela ponteira que faz o rosto, e o laser vaginal, que é uma ponteira também em que introduz via vaginal. Mas os aparelhos, eles têm ponteiras de cirurgia, que são as mesmas ponteiras que o oftalmo usa. Hoje em dia o pessoal abre pele com laser porque sangra menos e tudo mais. Então é uma tendência. Assim a gente faz também na região íntima. Bom, mas a doutora Juliana não respondeu a minha pergunta ainda, e no segundo bloco, não saia daí, é 1 minutinho, a gente já volta. Ela vai contar o caso mais esdrúxulo que ela já teve de pedido para estética íntima. É 1 minuto, não saia daí. Estamos de volta com a doutora Juliana Alarcon Guilherme, médica ginecologista, especialista em estética íntima feminina. E no final do primeiro bloco eu fiz aquela pergunta de $1 milhão. Eu quero saber qual é o caso mais emblemático que você teve no consultório, que você fala, não é possível que alguém veio aqui me pedir isso. Vamos lá, Juliana, abra o seu coração. Eu sou cirurgião cardíaco justamente para isso. Abra o seu coração. Eu já tive esses dois casos, que são dois extremos, na verdade, né? Tá. Essa paciente que eu falei que ela não tinha absolutamente nada e que tava tudo perfeito, que pra mim era um molde pra deixar ali, bonitinho pra mostrar. E eu tive uma senhora, uma belezinha, por sinal, que ela foi lá a pedido, acredito eu, que do marido, que ela se queixava muito de dor. E realmente ela tinha atrofia vaginal, tinha um pouco de cistocélia, ela tinha indicação de seguir um protocolo e fazer alguns procedimentos. E ela, durante a consulta, depois que ela foi se trocar, ela virou para mim e falou assim, fala para ele que você vai fechar tudo.
tudo. E aí nunca mais vai ter condições de ter relação. E ela falou assim, se possível, feche. Eu falei, ai meu Deus. Que situação, né? O marido de um lado e eu no consultório do outro. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha que sinuca que a senhora me meteu. Eu não posso falar isso, não tenho como, se né? Se eu não tivesse trazido ele, tudo bem. Mas eu não sei mentir assim na cara dura. Ela falou, eu te entendo, é duro mentir pra eles, né, doutor? E pronto, agora eu vou arranjar pro meu marido em casa. Ele vai falar assim, o que você tá me mentindo que eu não sei? Olha só. E eu te pergunto, no final do primeiro bloco, a gente precisa fazer um esclarecimento, porque nós estamos falando para o público não médico. Então, só para a gente esclarecer o que é uma episiotomia. Vamos só para o público de casa entender, porque estamos falando aqui entre médicos, o que é uma episiotomia. A episiotomia é um corte. Imagina aqui que a gente está com a vagina, né? O bebê está passando por esse canal e aí o médico ele observou que não tem condições de o bebê passar por esse canal sem que haja um corte ou sem que lacere essa região, né? Sem que rasgue essa região. Então a episiotomia ela é feita nesse sentido, que é médio-lateral direita, cortando mucosa e musculatura, então você corta esse plano para abrir mais o canal da passagem da cabeça da criança. Para ter essa abertura e ter a passagem do bebê sem danos em outros lugares para a mulher. E aí depois do nascimento, saída da placenta, né, da dictação que a gente chama, a gente vem fechando essa epísio por planos, tudo direitinho. Diferente de um parto, por exemplo, que você não vai fazer isso e a paciente não tem essa passagem e acaba tendo às vezes ruptura, rasgando, né? Até de planos internos, né? A gente pode ter ruptura, eu peguei um caso assim, que foi uma paciente que teve uma ruptura de musculatura interna e ela fez um hematoma, acho que depois de umas 2, 3 semanas ela fez um hematoma extenso que teve que abrir, drenar esse hematoma. Olha e o aí tamanho dessa ruptura. Fechar tudo pelo fato de que ela colocou lá no plano de parto dela que ela não queria ter a epísio em hipótese alguma e acho que por uma falta até de conversar com o médico explicar, esclarecer, qual né, é os benefícios. Beleza, a gente não vai tentar não fazer, mas se houver uma necessidade, eu posso fazer, porque pode ser que tenha essa necessidade, né? E talvez por não haver essa troca no momento, ela acabou sofrendo até mais do que se tivesse feito uma episiotomia. Entendeu? Então, assim, a episiotomia é um ato médico, cirúrgico, Sim. descrito em livro, que tem as suas indicações. Eu acho que ela não pode ser feita indiscriminadamente. Você não vai cortar uma perna só para fechar depois, vai. Assim como você não vai cortar uma vagina para fechar depois. Só por um privilégio médico, né? Na verdade, dá até mais trabalho pra gente, né? Eu acho que a gente... É muito mais fácil quando nasce sem nada, é bem Sim, melhor. E acho também que como é um ato médico, não dá para prometer que não vai fazer. Exato. Entende? Exato. Porque pode ser necessário e nessa situação, você está dando um exemplo claro em que não fazer criou uma situação muito pior, de maior risco, de contaminação, né? De ter uma infecção e tudo mais. E assim, sorte que ela percebeu, porque esse hematoma poderia ter dissecado. Claro. Você é cirurgião, você conhece a anatomia, você imagina. Se disseca uma pelve. Nossa, o risco aí absurdo. Muito grande, né? Bem, uma curiosidade. Todo cirurgião plástico fotografa antes e depois. Você também? Então, eu tenho as minhas... Por isso que meu livro, meu celular é um livro fechado. Não, se roubarem seu celular, vai dar BO. Não, porque eu mando para um conversa de WhatsApp e apago, aí fica num... Entendo. Entendeu? Mas eu tenho que ter. Tem que ter, né? Porque mas é uma tudo que trabalha com... eu não poder fazer antes e depois, você concorda comigo? Que ninguém não pode divulgar meu trabalho. Então, você faz, mas guarda pra você, né? Então, você viu que mulher discreta não dá pra usar como propaganda, né? Não, nem como prova. Nem como prova, né? Olha a situação que fica. E eu pergunto, o que é o Frax e o laser nessa situação? Em que situação, o que é o Frax e o que ele pode oferecer de benefícios para o paciente que vai à procura de um procedimento para estética íntima? Então, em dezembro de 2022, foi publicado o primeiro estudo duplo cego, randomizado,
que são os parâmetros que a gente usa para ter uma credibilidade médica. Tá. E foi usado Frax, que é uma radiofrequência. O Frax, a diferença é que ele é uma ponteira pequenininha que você introduz na vagina e vai fazendo os pontinhos, né? Você emite uma energia, essa energia ela se dissipa e fazendo com que haja um estímulo da mucosa vaginal inteira, aumentando vascularização, elastina, colágeno e tudo mais. Então melhora a estratificação dessa mucosa e tudo mais. O laser ele funciona da mesma forma. A diferença é que o Frax você tem um parâmetro e no laser você consegue trabalhar com vários parâmetros, inclusive o parâmetro cirúrgico, né? Que daí já são as ponteiras próprias, né? Mas para a atrofia vaginal e para a incontinência urinária, a melhora com o Frax e com o laser foi igual. Tá. Então radiofrequência e o laser conseguem dar bons resultados. O mesmo resultado. Tá. E associados à fisioterapia tivemos um ganho melhor ainda. Então, assim, pelo que mostrou o estudo, 60% das pacientes que fizeram as 3 sessões tiveram melhora da atrofia e 60% cura das incontinências leves e, se não me falha a memória, posso estar errada, mas acho que é 42% até das moderadas. Olha, interessante. E aí, já que estamos discutindo isso, para quem que estão indicados quais procedimentos? Ou seja, assim, vamos dar um panorama geral da estética íntima feminina para quem está nos assistindo, para quem se indica o quê? Bom, vou falar o que eu tenho na clínica, que eu acho mais fácil. Da tua vivência, que é aquilo que você efetivamente... Tirando as cirurgias que a gente faz, né? Tirando a parte cirúrgica, a gente trabalha na clínica com laser de CO2, ultrassom microfocado e a radiofrequência microablativa, que é o Frax. Então, o laser e o CO2, de CO2 e o Frax, a gente trabalha muito atrofia vaginal, cirurgia, pequenas lesões, hemangiomas, aqueles hemangiomas vulvares a gente consegue fazer, cistos sebáceos, cisto de Bartolini a gente consegue fazer, super, super tranquilo para fazer com CO2. Que mais que a gente consegue fazer na clínica? Parte estética, clareamento íntimo, microagulhamento, fios de PDO, dá para usar. Agora tem uma técnica ainda off-label, mas para incontinência urinária, colocação de fio de PDO, com uma durabilidade até que bem legal. Tem a ultrassom microfocado, que agora lançou as ponteiras vaginais, então a gente, que era bom para o rosto, agora a gente usa na região íntima, certo. Tanto para a parte externa, para melhorar a parte externa, não tem downtime, que a gente chama, que é quando a mulher precisa ficar vários dias sem, por exemplo, ir para uma piscina. Com o ultrassom microfocado a gente não tem isso, porque não tem lesão tecidual, né? Tá. E a gente consegue, por exemplo, melhorar a cistocele da mulher, consegue diminuir as perdas urinárias, né, nas senhoras acamadas, que eu falei, que eu até comentei com você, sobre esses quadros, né, de incontinência urinária, paciente que usa muita fralda, tá acamada, não dá para fazer uma cirurgia, então a gente consegue usar a ultrassom microfocado para ter essa melhora. E ele melhora mesmo, ele melhora a atrofia vaginal e ele melhora o reposicionamento da parede vaginal. É muito legal. Fora do Brasil já usava muito, mas eu tenho tenho amigos na Venezuela, no Peru, que eles conseguem publicar no Telegram, a gente que não pode. Então a gente acompanha muito esse pessoal de fora. Tá. E o ultrassom microfocado lá já é muito difundido, eles usam muito na clínica e você vê uma melhora assim, significativa da parede vaginal. Tá. É incrível. Muito bem. Estivemos aqui com a doutora Juliana Alarcon Guilherme falando sobre estética íntima feminina. É isso aí. Canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde. Eu quero te agradecer muito. Foi um papo delicioso e eu tenho certeza que as mulheres que nos assistiram gostaram muito do programa. Muito obrigado, Juliana, por ter vindo ao Med Saúde falar sobre estética íntima feminina. Eu que agradeço a oportunidade de estar abrindo mais para as mulheres sobre esse tema, que eu acho muito importante. É isso aí.
Nós te esperamos toda semana, sempre com um tema muito interessante. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.